Retornamos agora então para a nossa última parte da revisão. Então, dentro do Estado moderno, né, o Estado Nacional moderno, ocidental, né, vamos lembrar disso, que é a nossa referência, nós vamos entender agora nessa última parte como é a estrutura, organização e funcionamento nesse Estado. Então a gente vai ver alguns conceitos básicos, cuidado para não confundir esses conceitos, né, que são terminologias um pouco próximas, né? Então a gente agora vai tratar delas. Então, primeiramente, a gente vai falar das formas de Estado. Então, as formas de Estado basicamente são duas, né? As formas clássicas. Claro que existem variações aqui dentro dessas duas formas, mas vamos destacar elas. Primeiro é o Estado unitário. O que seria o Estado unitário? Seria aquele Estado que tem um poder central, e esse poder central ele tem jurisdição sobre todo o território, né? Do ponto de vista legislativo, administrativo, jurídico, político, né? Então esse governo central, né? Vamos dizer, ele tem territorialmente ele tem ramificações em todo o território. Então não existe subdivisões territoriais com atribuições governamentais. Então, seria um território unitário desse ponto de vista, né? Não teria essas subdivisões com relativa autonomia, como ocorre na federação ou Estado federal. No Estado federal existe um governo central, e esse governo central ele divide, né, algumas atribuições com os estados da federação ou províncias, dependendo do país, né, do Estado Nacional, tem essa denominação de província. No caso do Brasil, por exemplo, os Estados Unidos utiliza a terminologia de estados da federação. Então, no caso, esses estados da federação, eles têm relativa autonomia em relação ao governo central, à União, né? No Brasil, nós utilizamos a União e os estados da federação. O caso agora do coronavírus e o isolamento social trouxe à tona isso no Supremo Tribunal Federal, né? Porque o governo federal ele queria estabelecer as diretrizes de isolamento social e os estados disseram que eles têm autonomia para essas decisões, e o Supremo, né, deu uma decisão a favor dos estados, dizendo que eles têm autonomias para essas decisões com relação ao isolamento social. Então isso que caracteriza, né, o Estado federal, essa relativa autonomia administrativa, autonomia jurídica na definição das leis, até mesmo do próprio funcionamento do judiciário. Então a diferença basicamente é essa, né? Um tem uma unidade territorial e o outro subdivisões territoriais aí que funciona o governo dentro dessas características do território. Agora a gente vai falar um pouquinho das formas de governo, que são duas clássicas também. Vamos lá. As formas de governo, vou colocar aqui governo, né? Governo, são duas, vamos lá. Primeira, monarquia. Então, como se governa o Estado? Vamos lá, primeiro, podemos destacar a monarquia ou a república. Vou pegar aqui, república. Então, aqui a república e a monarquia. Então, o que seria a monarquia? A monarquia seria o governo, né, em que estaria na mão de um. Né? Mono significa um, arquia, governo, então governo na mão de um. Geralmente, né, um rei, um monarca, um imperador que tem o poder dentro do Estado. Isso é uma forma de governar, através da monarquia, certo? Essa monarquia no período absolutista era uma monarquia absoluta, o próprio nome diz. Agora, na modernidade, né, na democracia como principal, a gente vai ver, né, a principal regime de governo aí dos estados, nós temos monarquias que são monarquias democráticas, né? Nós temos o rei, a figura ainda do rei, mas nós temos o governo, né, nas mãos do povo, né? Mais uma vez entre aspas aí, que são, a gente vai falar monarquias parlamentaristas. E aí nós temos do outro lado de forma de governo a república. Então a república vem de res, né, que significa coisa, e pública do povo. Então a república seria uma coisa do povo, não teria a figura do monarca, e sim a figura de um presidente. Então essa é a diferença. Aqui na monarquia é um monarca, um príncipe, um imperador, um rei, e na república seria um presidente. Então na república, o presidente que seria, né, o chefe político, né, desse Estado. Então essa forma de governo de república, ele não tem a figura desse monarca, e tem sim que é um governo do povo aí, num ambiente democrático, o povo que decide, o povo que escolhe seus representantes, ok? Agora nós vamos para os sistemas de governo. Apagando aqui. Vamos lá.
Os sistemas de governo são dois, né? Basicamente, um pouquinho. Sistemas de governo. Vamos destacar dois aqui no nosso quadro. Vamos lá. O parlamentarismo e um pouquinho mais embaixo aqui, o presidencialismo. O parlamentarismo, o próprio nome diz, é onde o parlamento tem o poder de governo. Então, o parlamentarismo, nesse modelo, o parlamento eleito que escolheria o seu primeiro-ministro para poder fazer a gestão, o governo, a administração do Estado. No presidencialismo, é um pouco, né, diferente. No presidencialismo, nós não temos essa figura do primeiro-ministro, que é o governante. Nós temos a figura do presidente. Então, o presidente ele acumula duas funções. Ele é um representante político, né? Ele é o chefe de Estado e ele também é o chefe de governo, como ocorre no Brasil e nos Estados Unidos, mais uma vez como exemplo. O presidente Donald Trump, o presidente Jair Bolsonaro, eles são chefe de Estado, representante político e eles são também chefe de governo. Eles são os governantes, os administradores. Diferente do que ocorre no parlamentarismo. No parlamentarismo é o primeiro-ministro que é o governante, mas ele não é o representante político do Estado. O representante político do Estado no parlamentarismo pode ser o monarca, certo? Como no caso da Inglaterra, da Espanha, da Suécia, estou dando alguns exemplos de monarquias parlamentaristas, em que você tem a figura do rei, da rainha, e você tem o parlamento como governante. Então existe a divisão no parlamentarismo, entre o chefe de Estado, que seria o representante político, e o chefe de governo, que é o primeiro-ministro. No presidencialismo, chefe de Estado e chefe de governo são os mesmos, ok? O presidencialismo, ele só é possível na república. Não esqueçam disso. O presidencialismo só é possível na república, porque o presidente é o chefe de Estado. Como ter um presidencialismo na monarquia? Então você vai ter um presidente e um rei, então não funciona. Já o parlamentarismo, ele pode ocorrer tanto na república, com o presidente e o primeiro-ministro, como na monarquia, com o rei e o primeiro-ministro. E agora a gente vai para a última parte, que é o regime de governo. Regime de governo a gente pode destacar, por exemplo, a democracia, né, claro, como o regime de governo mais conhecido, e a autocracia, que seria um governante, né, o poder na mão de um. Democracia, o poder na mão do povo. Vamos só apagar aqui, só para a gente fazer essa última parte, só para destacar. Vou só escrever aqui rapidinho. Agora nós temos o regimes de governo, que é a democracia e a autocracia. Democracia, poder do povo, né? Autocracia, né? O poder na mão de um, auto, né? Auto significa o mesmo, né? Então a democracia é uma característica dos estados modernos, né? Que adotaram esse regime de governo. Então nós temos aí estados que são repúblicas federativas ou repúblicas unitárias. Nós temos como sistema de governo o presidencialismo, o parlamentarismo, mas como regime de governo nós temos a democracia. É o regime de governo que vai orientar a relação com o cidadão, com o povo, né, daquele determinado estado. Então, no caso da democracia, poder do povo. Um exemplo da democracia moderna é a democracia representativa, diferente daquela democracia grega, que era uma democracia direta. Nos estados nacionais, que são estados mais amplos, né? Lembra que a gente falou disso, né? A democracia moderna ela é muito diferente da democracia grega, porque a democracia moderna ela é baseada em estados maiores, com a população maior, muito mais complexa. A democracia grega é muito menor, né, territorialmente. Então a democracia moderna é através da representação, através do voto. E a autocracia são governos que abandonam a democracia e o governante que detém todo o poder nas suas mãos. Ok? E aí a gente fecha com todos esses elementos. Beleza? Estudem para a prova, né? Se esforcem aí. Tem material no AVA, tem as videoaulas. Boa sorte e a gente se vê brevemente. Um abraço.